dias no automático, fazendo tudo do mesmo jeito, mas sem aquela presença que antes parecia natural em mim. As horas passavam e nada realmente me alcançava por dentro. Era como se eu estivesse vivendo por fora e sumindo por dentro. As coisas que antes tinham valor começaram a perder força sem explicação, sem um motivo claro pra isso acontecer. Eu só fui percebendo que o que me movia antes já não tinha o mesmo efeito em mim. Eu fui me afastando de tudo aos poucos, sem perceber o momento exato em que isso começou a mudar. E quando eu vi, já existia uma distância entre quem eu era e o que eu tava vivendo. Teve dias que eu só existia no fluxo do dia, sem reação, sem vontade de interferir em nada ao redor. Era um estado estranho, onde tudo continuava acontecendo, mas nada realmente me atingia como antes. E depois de um tempo assim, eu entendi que não foi algo rápido, foi um processo silencioso, lento, que foi mudando tudo sem avisar. E quando eu percebi, eu já não era mais o mesmo de antes. Eu não tinha mais como fingir, porque quando eu olhei pra dentro de verdade, eu já não me reconhecia mais como antes. E tudo isso tinha acontecido em silêncio. Eu não percebi o momento exato, mas eu já não estava mais no controle de como eu me sentia. Eu seguia o dia sem presença, só repetindo o que eu fazia. Tudo parecia funcionar, mas nada mais me preenchia. Era como estar no mesmo lugar, sem realmente estar ali. E quanto mais o tempo passava, menos eu conseguia sentir. As coisas foram perdendo força, sem explicação pra mudança. O que antes tinha importância virou só lembrança distante. Eu não sabia o que acontecia, nem onde tudo começou. Só via que alguma coisa dentro de mim se apagou. Eu comecei a me afastar, sem nem perceber direito. Não foi escolha consciente, foi só perdendo o jeito. E o estranho era continuar com tudo aparentemente igual, mas por dentro tudo mudava, no silêncio emocional. Teve dias que eu só existia, sem reação, sem direção, como se eu tivesse parado dentro da própria sensação. E nada vinha pra explicar o que eu tava atravessando, só aquele vazio constante me acompanhando e me calando. E depois de um tempo assim, eu entendi sem perceber que eu já não era o mesmo
processo num estado emocional diferente do inicial. Eu não tinha mais como fingir, porque nem pra mim mesmo eu consegui esconder o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não percebi na hora, mas eu já não me reconhecia no que eu tava vivendo. Tudo seguia normal por fora, mas por dentro eu tava distante de mim mesmo, tentando só passar pelos dias, sem entender direito o que tinha mudado. Eu acordava e só ia, sem pensar muito no dia. Tudo parecia no automático, mas nada ali me preenchia. Eu tava presente no corpo, mas a mente longe demais. E quanto mais o tempo passava, menos eu voltava atrás. As coisas começaram a perder forma, sem motivo claro pra isso. O que antes me fazia bem virou só mais um compromisso. Eu não sabia dizer o porquê, nem pra onde tava indo. Só sentia que algo em mim tava aos poucos sumindo. Eu me afastei sem perceber de tudo que me ocupava. Não foi decisão consciente, só algo que se desligava. E o estranho era continuar como se nada tivesse mudado, mas por dentro tudo gritava num silêncio abafado. E teve dia que eu só olhava, sem vontade de reagir, porque qualquer tentativa não fazia nada fluir. Era como se eu tivesse preso num estado sem explicação, esperando alguma coisa mudar, sem saber a direção. E depois de um tempo assim, eu nem sabia mais diferenciar o que era eu de verdade e o que eu tava deixando passar. Só entendi que alguma coisa me atravessou por inteiro. Eu saí desse processo com um olhar mais verdadeiro. Não, 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 não. Eu não tinha mais como fingir, e foi nesse silêncio todo que eu comecei a entender que eu tava mudando por dentro. Eu lembro que teve um dia que eu só parei e percebi que eu já não estava bem há um bom tempo. Eu segui a minha rotina no automático, sem muita presença no que fazia.
Tudo acontecia, mas nada marcava. Era só mais um dia após outro dia. As coisas iam acontecendo ao redor, mas dentro de mim nada acompanhava. Eu tava ali, mas parecia distante, como se algo em mim se desligava. O que antes me chamava atenção simplesmente deixou de chamar. Eu não sentia mais aquela vontade, nem de conversar, nem de tentar. E não foi uma escolha consciente, foi só perdendo o interesse aos poucos. Quando eu vi, já tava diferente, sem nem perceber os estilhaços loucos. Eu comecei a evitar a presença, sem nem saber explicar o motivo. Era mais fácil ficar em silêncio do que tentar manter o que era ativo. E o estranho é que ninguém via, porque por fora tava tudo normal, mas por dentro eu já não me encontrava num espaço emocional. Teve noite que eu fiquei olhando, sem conseguir pensar em nada, só aquele vazio constante, com a mente completamente calada. E quanto mais o tempo passava, mais difícil era sentir alguma coisa. Nem tristeza, nem alegria, só uma pausa que não tinha resposta. E depois de um tempo assim, eu percebi que alguma coisa mudou. Não de forma brusca ou evidente, mas de um jeito que me atravessou. Eu não voltei a ser o mesmo e nem sabia se precisava voltar, porque algo dentro de mim já tinha começado a se transformar. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, só sei que eu já não era mais o mesmo de antes. Chegou um ponto em que eu já não conseguia esconder, nem de mim mesmo. Eu acordava e só ia, sem pensar muito no dia. Tudo parecia no automático, mas nada ali me preenchia. Eu tava presente no corpo, mas a mente longe demais. E quanto mais o tempo passava, menos eu voltava atrás. As coisas começaram a perder forma, sem motivo claro pra isso. O que antes me fazia bem virou só mais um compromisso. Eu não sabia dizer o porquê, nem pra onde tava indo. Só sentia que algo em mim tava aos poucos sumindo. Eu me afastei sem perceber de tudo que me ocupava. Não foi decisão consciente, só algo que se desligava. E o estranho era continuar, como se nada tivesse mudado, mas por dentro tudo gritava num silêncio abafado. Teve dia que eu só olhava, sem vontade de reagir, porque qualquer tentativa não fazia nada fluir. Era como se eu tivesse preso num estado sem explicação, esperando alguma coisa mudar, sem saber a direção. E depois de um tempo assim, eu nem sabia mais diferenciar o que era
tinha mais como fingir. E foi nesse silêncio todo que eu comecei a entender que eu tava mudando por dentro. Eu só continuava vivendo, mas por dentro eu não sabia mais onde eu tava. Os dias começaram a ficar iguais, sem cor, sem vontade, sem reação. Eu fazia tudo certo por fora, mas por dentro não tinha direção. Era como se eu estivesse ali, mas algo tivesse se desligado e o mundo seguisse normal. Enquanto eu ficava parado, eu não tinha ânimo pra conversa, nem pra coisa que antes me prendia. Tudo parecia distante demais, mesmo estando na minha rotina. E eu não sabia explicar se era eu ou se era o tempo. Só sentia um tipo de peso que não cabe em pensamento. Teve momentos que eu só ficava sem fazer nada, sem entender, porque qualquer tentativa não mudava o que eu ia sentir. E isso foi me deixando estranho, como se eu tivesse fora de mim, mas ainda precisando seguir, sem saber exatamente até o fim. As coisas foram mudando sozinhas, sem explicação pra acontecer. E o que antes era importante foi deixando de me pertencer. Eu não lutei contra isso, porque nem sabia o que era. Só fui deixando ir embora, como quem não enxerga a porta aberta. Depois de um tempo eu percebi que nada ficou do mesmo jeito, nem eu, nem o que tava ao redor, nem o que eu chamava de conceito. Só entendi que eu atravessava algo que não dava pra controlar. E mesmo sem saber o caminho, eu continuei a passar. Eu não sabia o que era, só sei que depois de tudo isso, eu já não era o mesmo. Teve uma fase que eu tava presente, mas por dentro eu não tava em lugar nenhum. Eu fazia tudo no automático, sem sentir muita coisa. Era como se eu estivesse ali, mas a mente tava longe de toda coisa. As horas passavam sem peso, sem alegria, sem direção. Só um dia atrás do outro, sem muita conexão. Eu comecei a evitar gente,
sem nem saber o porquê. Não era raiva nem nada, era só não querer responder. Até o que me fazia rir perdeu o efeito aos poucos. Eu fui ficando distante, mesmo estando no mesmo lugar dos outros. Eu não tinha grandes motivos, mas também não tava bem. Era um vazio estranho que não explicava pra ninguém. E quanto mais eu tentava entender, mais eu me perdia nisso. Então eu parei de tentar, só fui vivendo silêncio. Algumas coisas foram sumindo, sem drama, sem explicação. E eu nem reagi direito, como se fosse normal a situação. Mas por dentro eu sentia que alguma coisa tava mudando, só que não dava pra saber o que tava se quebrando. Até que um dia eu percebi que eu já não era o mesmo de antes, mas também não sabia dizer quando foi que começou essa mudança constante. Só sabia que algo aconteceu sem alarde, sem aviso nenhum. Eu tava ali no meio disso tudo, tentando entender um por um. Eu sumi de mim mesmo por um tempo, e só depois eu percebi que eu tava voltando diferente. Esses dias eu passei por um momento difícil. Eu olhava pro lado e não conseguia enxergar a saída. Tudo parecia fora do lugar, como se nada mais se encaixasse. Eu tentava seguir normal, mas por dentro tudo quebrasse. As coisas simples pesavam, até o silêncio incomodava. E eu fingia que tava bem, mas minha mente não descansava. Eu me vi sem direção, sem resposta, sem clareza. O que antes era leve virou um peso na mesa. Eu tentava entender o motivo, mas nada fazia sentido. Era como se tudo que eu tocava perdesse o próprio caminho. Teve dias que eu só parava, sem saber o que fazer, e parecia que até o tempo tinha parado de me ver. Eu não tinha força pra nada, mas também não queria desistir. Era uma guerra silenciosa que ninguém podia sentir. E o mais estranho de tudo é que ninguém percebia. Por fora eu tava normal, por dentro eu desabava todo dia. Mas mesmo no meio disso tudo, alguma coisa me sustentava, mesmo sem eu entender. Algo não me soltava. Hoje olhando pra trás, eu começo a compreender que naquele momento difícil algo tava pra nascer em mim sem eu ver. O que parecia só dor tinha um propósito escondido, e o que quase me quebrou me fez sair mais fortalecido. Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu posso falar: tem coisas que a gente só entende depois que o tempo passa. E a
Aquilo que parecia o fim era só mudança de direção, mesmo sem eu perceber. Tava sendo preparação. Eu passei por isso e hoje eu entendo. Tem tudo que parece fim, é fim de verdade. Teve um dia em que nada anunciou, mas tudo começou a mudar ao mesmo tempo. As coisas começaram a sair do lugar, sem pedir permissão pra sair. O que era rotina deixou de encaixar, e algo dentro começou a sentir. Não tinha explicação visível, nem motivo pra compreender, mas o normal foi perdendo sentido, sem ninguém perceber. Algumas conexões se soltaram, outras simplesmente sumiram, e situações que eram firmes de repente não resistiram. Não foi decisão tomada, nem escolha consciente. Foi como se o próprio tempo mudasse de corrente. O que parecia estável caiu, sem explosão, sem barulho, só foi deixando de sustentar o que já não tinha mais vínculo. E no meio desse silêncio estranho, nada parecia fazer sentido, mas havia algo reorganizando o que não podia seguir dividido. O caminho não foi interrompido, só deixou de ser o mesmo traçado. E o que antes parecia certo, agora estava deslocado. Não era a perda do destino, nem erro do caminhar, era o fim de uma versão que precisava encerrar. E mesmo sem entender nada, algo continuava avançando, como se a vida estivesse, sem ninguém perceber, ajustando. E o que parecia ruptura era só troca de direção, um mapa sendo refeito, sem aviso na mão. O que caiu não era a base, era só parte do passado. E o que ficou em silêncio estava sendo reorganizado. Nada ficou sem movimento, mesmo parecendo parado. O invisível tava agindo no detalhe mais calado. Foi o fim de nada, foi o dia em que tudo mudou, sem avisar, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Nem tudo que se desfaz está acabando. Às vezes é só o velho perdendo espaço pro novo nascer. Tem ciclos que se encerram sem aviso, sem explicação pra entender. E o que parecia desmoronamento
era só estrutura pra ceder. Nada acontece fora da linha, mesmo quando tudo sai do lugar. Existe um movimento invisível que você não consegue controlar. O que cai não era sustentação, era só peso disfarçado. E o vazio que sobra no chão é espaço sendo preparado. Nada ficou perdido no caminho, só foi retirado do cenário. E o que saiu da tua vida não fazia parte do necessário. O desconforto não é erro, nem sinal de regressão. É só mudança de terreno, mudando tua direção. E aquilo que te desorganiza não veio pra te parar, veio apenas abrir passagem pra outro nível chegar. Tem coisa que precisa cair pra mostrar o que é real, e o que permanece de pé sobrevive ao essencial. O que não aguenta a mudança nunca foi base de verdade, e o que resiste ao processo revela sua realidade. Não existe perda sem filtro, nem corte sem precisão. Cada saída do teu caminho tem ajuste de posição. E o que te parece vazio é só reorganização do que precisava sair pra nova construção. O caos não é o destino, é só o meio da transição. E o que hoje parece fim é só nova direção. Nada ficou fora do plano, mesmo sem compreensão. O invisível tá atuando em silêncio na tua mão. Não era o fim, não era o fim, era só o velho desabando pra abrir espaço pro que nunca pôde entrar antes. Tem momentos em que a vida parece perder o sentido, mas é só porque algo maior começou a agir fora do que você consegue enxergar. O chão muda sem aviso nenhum, e o que era sólido deixa de ser. Mas nem tudo que perde a forma é sinal de deixar de viver. Existe uma lógica oculta movendo o que você não controla, e cada peça que sai do lugar só abre espaço pra outra história. O que se rompe não é acaso, nem falha do que deveria ficar. É corte preciso no espaço do que não podia continuar. E o desconforto que te visita não veio pra te destruir, veio apenas deslocar estruturas pra algo novo poder surgir. O silêncio não é ausência, é um sistema em execução, trabalhando fora da evidência, escrevendo tua direção. E aquilo que parecia perda é só redistribuição de cenário. O que saiu não te pertencia, mesmo parecendo necessário. Nada parou de funcionar, só mudou o tipo de movimento. E o que te fez desmoronar era só fim de um fundamento. Existe uma inteligência no caos que reorganiza o que cai, transformando ruína em passagem, sem pedir permissão ao que vai. O que foi tirado do
caminho, não te tirou do destino final, só te afastou do que te prendia no nível invisível e real. E o que parece perda agora é só substituição de rota. O que fecha hoje no teu mapa abre um trajeto que não se nota. Não existe erro no processo, mesmo quando tudo parece fora. O que hoje parece ruptura é engenharia de uma nova aurora. E quando tudo fizer sentido, não vai ser por explicação, vai ser porque o invisível sempre teve direção. Não era desordem, era o invisível assumindo o controle. E você só estava vendo a parte que precisava cair. Nem tudo que desmorona é perda. Às vezes é o céu tirando o que não sustenta o teu futuro. Tem coisas que caem em silêncio, sem aviso pra entender. Mas até o que desaba por dentro tem algo a te proteger. O invisível se move agora, mesmo sem você notar. E o que parecia bagunça tá só começando a se ajustar. O tempo não tá parado, ele só mudou de lugar. E aquilo que te confunde vai começar a clarear, porque existe uma mão acima, organizando o que caiu, transformando o que era ruína em estrada que nunca existiu. Nem todo vazio é falta, nem todo corte é dor. Tem espaço sendo aberto pra nascer algo maior. E o que te tirou do eixo foi pra te alinhar depois, num nível que antes de tudo não cabia em nós dois. Você não perdeu o caminho, ele só foi recalculado. O destino não foi embora, só foi reconfigurado. E aquilo que te tirava o fôlego vai te ensinar a respirar. Quando tudo fizer sentido, sem precisar explicar. Existe uma força em silêncio, movendo o que não se vê. E cada quebra que acontece tem algo pra renascer. Nada ficou ao acaso, nem fora do controle final. Até o que parece caos é estrutura espiritual. E quando tudo se alinhar, você vai entender o processo, que aquilo que parecia perda era só mudança de endereço. E o céu não erra a mão, nem se perde no caminhar. Ele só fecha uma porta quando outra precisa abrir no lugar. Era o céu reposicionando destinos. E o que parecia confusão era só o começo do que nunca tinha sido visto.
você tá vivendo não é perda de direção, é Deus te tirando do lugar errado pra te colocar no certo. Tem coisa que desmonta tudo só pra te reconstruir. O que parecia derrota era Deus te fazendo ir. Nada saiu do controle, nem fugiu da mão do Pai. Só foi ajuste de rota que você não entende mais. O chão parece instável e o peito fica em pressão, mas isso não é fim de tudo, é só nova direção. Deus não perde o timing, nem erra o movimento. Ele trabalha no invisível, no silêncio do tempo. Ou você acha que parou, mas tá sendo preparado. Cada lágrima que cai tem propósito do lado, e aquilo que te confunde vai virar clareza depois, quando você olhar pra trás e ver Deus em nós. Tem portas que se fecham pra outras se abrir, e o que parecia perda era livramento a vir. Meu Deus não te abandona, Ele te protege no caminho. Mesmo quando tudo aperta, Ele te faz mais sozinho. Com Ele você não tá esquecido nem fora do plano, só tá sendo lapidado no meio do engano. E o que hoje te quebra vai te fortalecer, porque Deus usa o processo pra te fazer vencer. Tem ciclos se encerrando sem você entender o porquê, mas cada fim que acontece é começo pra você. Nada tá fora da ordem, mesmo parecendo estar. Deus escreve certo mesmo quando tudo virar. Você não perdeu o caminho, só mudou a estação, e o que hoje te pesa vai virar libertação, porque Deus não erra nem falha no que faz. Ele te leva pro destino, mesmo quando tudo cai pra trás. O que hoje te trava vai te fazer correr, e o que hoje te cala vai te fazer crescer. Nada ficou perdido nem fora do olhar. Oh, Deus tá no controle e nada vai falhar. O céu tá trabalhando mesmo sem você ver, e o que hoje é dor amanhã vai florescer. Você não tá sozinho nem fora da direção, Deus tá te conduzindo no meio da transição. Não foi fim, foi Deus te reposicionando. E quando tudo se alinhar, você vai entender: nada saiu do controle dele. O que você tá vivendo não é desordem, é Deus te tirando do lugar pra te colocar no propósito. Oh, yeah, yeah. Tem coisa que desmorona pra revelar o que é real. O que parecia perda hoje era livramento espiritual. Nada saiu da mão de Deus, nem fugiu do seu olhar. Só tá sendo reorganizado pra algo novo te alcançar. O vento vem pesado e mexe com tua estrutura,
Mas isso não é destruição, é ajuste de postura. O que hoje te desestabiliza vai te firmar depois, porque Deus não te quebra, Ele te refaz em nós. Você não tá sendo punido nem esquecido no chão, você tá sendo levado pra outra dimensão. E o que hoje te cala vai te fazer falar forte, porque até o processo duro muda a tua própria sorte. Tem portas que se fecham sem explicação, mas é Deus te desviando de uma ilusão. E o que parecia atraso era proteção divina, te tirando do errado pra te colocar na rotina certa. Você não perdeu nada, só foi redirecionado, e o céu tá trabalhando em tudo que foi travado, porque Deus não começa algo pra deixar no meio, Ele te leva até o fim, mesmo que doa o processo inteiro. O que hoje te quebra vai te levantar, e o que hoje te confunde vai clarear no olhar. Nada tá fora do plano, nem fora do controle. Deus tá escrevendo certo, mesmo quando tudo envolve. Não é caos, é Deus organizando tudo. E quando Ele termina, você entende que nunca esteve fora do controle dEle. O que você tá passando agora não é confusão, é direção disfarçada. Ai. Tem coisa que sai do eixo pra te colocar no lugar. O que parecia perda era Deus a te ajustar. Nada escapou do controle, nem saiu do plano final. Só mudou o caminho pra algo espiritual. O silêncio fala alto pra quem sabe escutar. Nem tudo que é demora é Deus a te parar. Tem algo sendo construído, mesmo sem perceber. E o invisível de hoje vai te fortalecer. Você não tá esquecido, nem parado no chão, só tá sendo moldado no meio da transição. E aquilo que te aperta vai te ensinar a confiar, porque até no caos Deus sabe trabalhar. Nem tudo que termina é sinal de fim, às vezes é Deus dizendo confia em mim. E o que hoje te assusta vai perder o valor quando você entender o cuidado do Senhor. Você não perdeu a direção, só mudou o trajeto. E o que parece vazio vai se encher de completo, porque Deus não abandona quem Ele chamou pra viver. Ele só muda o processo pra você crescer. O que hoje te confunde vai virar clareza, e o que hoje te trava vai virar leveza. Nada tá fora do plano, mesmo sem você ver. Deus muda tudo por dentro pra te fazer vencer. Não é atraso, é direção. E Deus sabe exatamente
mente onde você vai chegar. O que você tá sentindo agora não é perda, é processo. Tem coisas que parecem queda, mas são ajustes do céu. O que saiu do controle ainda tá no papel. Nada fugiu da mão de Deus, nem saiu do lugar. Só mudou a forma certa de tudo se encaixar. O silêncio tá pesado, mas ele tem direção. Nem tudo que fica quieto significa solidão. Tem resposta sendo formada no invisível acontecer. E o que hoje te trava vai te fazer crescer. Você não tá atrasado, nem fora do caminho. Só tá sendo preparado no detalhe do destino. E aquilo que hoje dói vai ensinar depois. E até no desconforto Deus trabalha em nós. Não confunde o processo com o fim da história. Tem capítulo sendo escrito que ainda não virou memória. O que parece confusão é ajuste divino. Deus mudando a rota sem tirar teu destino. Você não perdeu nada, só não viu o final. O que parece bagunça é plano espiritual. E quando tudo se alinhar, você vai entender que até o que te quebrou te fez renascer. O que hoje pesa em você vai virar leveza. E o que parece demora vai virar surpresa. Nada ficou sem sentido, mesmo sem você saber. Deus trabalha em silêncio pra tudo acontecer. Não é fim, é processo. E no tempo certo você vai entender tudo que Deus fez. Isso que você vive hoje não é o seu limite. Você pensou que parou, mas ainda tá caminhando. Mesmo sem perceber, você continua avançando. O que parecia estagnação era só preparação pra te tirar do comum e te levar pra expansão. Tem coisas que mudam a gente sem pedir permissão e te tiram da zona antiga pra outra direção. Você não entendeu ainda, mas algo já começou. Porque o que te cerca agora não é onde você ficou. O que hoje te incomoda vai perder a força depois, porque Deus tá te puxando pra algo maior que nós. E aquilo que te prende vai deixar de segurar, porque existe um novo nível pra você alcançar.
sobre destino chegar. E tudo que te limita vai ter que te soltar lá, porque Deus não te chamou pra ficar no mesmo lugar. Ele tá te levando além, mesmo sem você notar. O que hoje te segura vai perder o poder, e aquilo que te trava vai te fazer crescer. Nada te mantém parado quando Deus quer te mover, porque até o que te prende vai te fazer vencer. Você não ficou pra trás, você tá sendo levado além. E isso ainda vai ficar claro pra você. Eu não percebi quando começou, mas em algum ponto tudo foi ficando silencioso dentro de mim, como se eu tivesse perdido a conexão com quem eu era e já não conseguisse mais me ouvir por dentro do jeito que eu me ouvia antes. Eu acordava e seguia o dia sem muita presença no que tava acontecendo, como se tudo estivesse funcionando no automático e eu só estivesse indo junto. As horas passavam, mas nada parecia realmente me alcançar por dentro. Era tudo meio distante, meio sem cor. As coisas que antes tinham importância começaram a perder espaço dentro de mim, sem explicação, sem motivo claro pra isso. Eu não conseguia entender quando tinha mudado. Só percebia que já não era mais o mesmo jeito de sentir as coisas. Eu fui me afastando de tudo aos poucos, sem perceber exatamente o momento em que isso começou. E o estranho é que por fora parecia tudo normal, conseguia me reconhecer naquele estado. Teve dias que eu só existia no lugar, sem reação, sem direção, como se eu estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse de verdade. E quanto mais o tempo passava, mas eu sentia que algo em mim estava se apagando, sem fazer barulho. E depois de um tempo assim, eu comecei a perceber que não era só uma fase comum. Era como se alguma coisa tivesse me mudado por dentro, sem pedir permissão. E eu saí desse processo diferente do que eu entrei, mesmo sem entender tudo que aconteceu no meio do caminho. Eu não tinha mais como fingir, porque no fundo eu já não era mais o mesmo de antes. E mesmo sem entender tudo, eu sabia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado pra sempre.